galera, vamos começar aqui mais uma iniciativa nossa, o TH Gaguejando. E hoje estou recebendo, né, pela primeira vez, meus grandes amigos, Saul, Silzinha, Juliano Cunha. A ideia hoje é nós falarmos um pouquinho sobre nossa origem, sobre o esporte, como que nós chegamos até aqui, o que o esporte representou pra gente, o que o esporte foi na nossa vida, como que nós conseguimos chegar, a maioria aqui depois dos 40, né? Como que nós conseguimos chegar... A maioria não, todos. Mas eu não quis falar isso com a da Silva, né? Mulher não pode dizer a idade, mas homem já fala com mais facilidade. E o nosso estado de vida hoje, que foi graças ao esporte, né? Nós hoje formamos aí uma grande família, nos conhecemos há mais de 30 anos e continuamos com as mesmas lutas, continuamos com as mesmas batalhas quando nós éramos jovens, adolescentes, agora um pouquinho mais sofisticado, com mais técnica, mais ferramentas, mas que nós possamos tirar proveito máximo dessa nossa conversa aqui, que nós possamos aprender um pouquinho nesse diálogo nosso. E é isso, fala você um pouquinho, para a galera te ouvir também. Bom, eu sou oriundo de Caxias, né? Ativo lá da Baixada Fluminense. Os três me chamavam de jagunço, né, na adolescência. Não é um pouquinho, né? Eu chegava lá com o chinelo cheio de barro, né? Calça aberta, calça grande, toda calça grande, reta, larga, dobrada. Hoje mundo de Caxias, né? E realmente o esporte, né, enquanto ferramenta, enquanto benefício, né? Quais seriam esses benefícios? Eu acho que é uma das coisas que vamos discutir aqui, o quanto que o esporte fez diferença na nossa vida, não só em nos incluir em tribos, né, de ascensão, e que realmente mudou a nossa vida, a nossa perspectiva de vida, e aí vamos discutir sobre isso, né? A prática do esporte, desde a infância e a construção do indivíduo. Cada um hoje tem a sua parcela de trabalho, e sobretudo com esse olhar para a juventude, para as crianças. Com certeza. Silzinha, fala um pouquinho da sua experiência, da sua vida como atleta, se é que sempre foi nosso fio condutor, de nós três foi a que teve melhor resultado, a que hoje é um exemplo pra gente também, não só no esporte, mas na vida. Tem a Casia também. Casa crescendo. Isso, que eu acho que um dia vale a pena fazer só um podcast, uma conversa sobre a experiência que a Sil tem sobre a casinha, que eu falava pra ela quando ela me contou, não conseguia entender como que ela conseguia manter aquela casa. E ela sempre resistindo, cara, Deus, isso aí é algo fundamental também pra gente. Nem ela sabe, né? Como ela vai falar sobre isso. Então, E esse brinco aí, quem te deu? Fala, Silzinha. Deixa ela falar, cara. Pô. Eu não... Minha trajetória no esporte foi muito por acaso. Eu tenho minha vida é meio atípica, assim, primeiro porque eu não sabia que eu era preta, né? Sabia que eu era preta, tipo, ontem. E aí eu sempre estudei escola particular, sempre tive um padrão de vida diferente dos demais. E na escola eu era diferente, mas eu não sabia que eu era diferente. E aí a dona Laura me chamou pra poder correr. Laurinha? A baixinha? Me chamou pra poder correr, e aí eu ia correr pra não assistir aula. Eu falei, pô, é melhor correr do que assistir aula, né? E era só dar a volta ao quarteirão. Só que eu acho que com 11 anos, foi quando eu comecei no atletismo, eu já tinha esse tamanho, né? Eu era pouca coisa menor, e muito grande, muito desengonçada. E aí eu já corria na escola, ganhava de todo mundo. E apareceu o Robson Caetano passando na televisão, falando lá do Célio de Barro. Minha irmã me levou, quando minha irmã me levou, ninguém queria me treinar. Ninguém, tudo, não sei o que. Vim procurar, fazer assim, não, procura aquela ali, procura aquela ali. Aí Solange, que não despreza ninguém, me aceitou. E aí foi uma salvação na minha vida, né? Porque o esporte me permitiu viver muitas coisas. Ali eu vi que existia um mundo fora da onde eu vivia. Não que onde eu vivesse fosse ruim, mas foi um lugar que me permitiu ter uma outra visão de mundo, conhecer muitos lugares e ter e descobrir um potencial que eu tinha, que até então era desconhecido. Só sabia que eu era muito grande, muito lerda e muito estabanada. Mas que daquilo ali poderia sair alguma coisa pro esporte, eu não sabia não. Pô, isso é legal, porque assim, nós conhecemos já a Silvânia competindo, treinando, e já era um referencial, já era uma pessoa diferenciada, né, que tinha uma potência muito grande. Eu tenho esse dom. Eu treinei com o Silzinha lá, você também, né, com o Juan. Choravam, não aguentava o treino não, os dois. Choravam muito, Saúl, muito. Aquele cubano lá não era de Deus, não. Brabo. Vai falar você, Cunha. Bom, mas nossas trajetórias, elas se parecem bastante, né? A gente veio geralmente de lugares assim,
zona norte do Rio, você aqui zona norte de Niterói, salve ainda questão de Caxias, também um local também que o poder aquisitivo não é alto, mas classe média para baixo, né? Mas o esporte ele veio também por acaso, né? Como na nossa vida um anjinho foi lá e resgatou a gente. E na minha vida foi Cidésio, não sei se vocês lembram dele, né? Cidésio, eu entrei numa escola e ele viu meu tamanho, viu ali minha aptidão para o esporte, jogar futebol, ele, pô, vamos lá no atletismo. Aí eu estudava em São Cristóvão, perto do Vasco. Aí fui lá e era para levar pro Peron, só que no dia o Peron não tava, quem tava era a Solange também. Aí ela vem, vambora. Solange só pega aqui no prédio. Aí eu fiz o primeiro teste e ela volta amanhã e eu fiquei 10 anos, 12 anos, não me recordo agora certo o tempo, mas por mais de 10 anos. Acho que nessa trajetória, assim, tive escola particular de graça, tive faculdade também de graça e acho que um ponto de inflexão que seria interessante na história também é porque nós jovens, né, a gente corria do estudo, né? E quando a gente chegou na universidade, a gente tinha que ter média 7. E para entrar na universidade, a gente não pensava no estudar, a gente pensava na universidade pensando na competição, nos jogos universitários, que é mais uma viagem, mais uma competição. Mas quando chega lá e que a gente tem que, além da bolsa, a gente tem que, para permanecer, a gente tem que manter um padrão de estudo, aí tem uma nova virada de chave na nossa cabeça, né? O quanto o estudo é importante e o quanto aquela determinação de média foi importante também para eu me tornar um bom profissional. Então a gente tem que buscar, né, dentro desse contexto, visualizar isso dessa forma, né? Como um parêntese de o esporte e a educação caminhando junto, mas com umas regras sólidas que façam um bom cidadão. Eu acho que ainda deve pegar um gancho dessa fala do Juliano, da importância do esporte nas nossas vidas, principalmente na relação à educação. O que o esporte foi pra gente, como que o esporte fez com que nós estudássemos e chegássemos aqui hoje. Eu, contando brevemente, eu também tive um início no esporte interessante. Na verdade, eu não suportava atletismo, não suportava correr. E via Jarles correndo no sol. E eu ficava rindo, tacava pedra. Porra, maluco, correndo no sol quente do caramba. Jarles, quem é Jarles? Jarles, meu primo, que hoje está na Canção Nova. E aí teve um dia que teve uma competição do Plínio Leite contra o Salesiano. Tem uma câimbраzinha aqui básica. Do Plínio Leite contra o Salesiano e o Godoy me levou para competir. Aí chegou lá, eu ganhei as competições. E aí o Godoy foi me botou para treinar, fiquei treinando até 10 anos, 12 anos de atletismo também. Mas foi o que também foi um diferencial para a gente poder estudar, né? Sim. Porque nós tínhamos algumas benesses que o esporte nos dava, né? Eu só fui ter bolsa na faculdade, na escola não. Mas depois, se a gente não estudasse também, nós conseguiríamos chegar aqui hoje. E nós somos um pouco o ponto fora da curva, né? Principalmente nós dois, que nós não fizemos de educação física, né? Eu fiz direito, você fez TI na época. TI. Eu fiz fisioterapia. Você fez físio, né? Fisioterapia. E agora fez enfermagem. Você foi o único que seguiu a regra de todos os atletas de fazer... Então, na verdade, foi uma urgência, né? Eu pensava em fazer também, bacharel em Direito. Só que eu fiz uma análise rápida, como eu conseguiria monetizar, né? Eu tinha que monetizar muito rápido para Na época já era qual a terminologia? Sem se monetizar. Era ganhar dinheiro mesmo, para poder... Botar o prato de comida na mesa. Família. Você lembra, só quanto você ganhava na sua primeira como atleta? Seu primeiro salário? Não, era vale transporte. O Godoy me dava vale transporte, aquele ticket aquele vermelhinho com azul. Silzinha, lembra, Silzinha? Acho que R$ Eu ganhava mais dinheiro que a gente. Eu ganhava muito dinheiro, ainda te dava dinheiro. R$35 não, pô. Eu dava dinheiro pra ele. Não, então 35 não, eu ganhava antes, eu ganhava o RV. Não, quando eu comecei, o primeiro dinheirinho que eu ganhei acho que foi 35, depois passou Já pra foi 70. real? Só pra sei lá. Mangueira. Não, eu lembro de Aí Sil. quando foi pra Mangueira, Eu lembro de meu Sil te dando Deus. 300, eu ganhava tipo 1.000 já. Lá no Maracanã. Ia lá pra salinha. Lá em cima pra assinar o chequinho. E Juliano pagava pizza. Ia pro banco lá no E ele escolhia, né? Que ele escolhia. Aí comia o que eu Falou em quero. pizza, o que tu lembra? brotinho que A gente dividiu um brotinho, a gente só tinha R$1. Eu e o Sil, a gente estava vindo da competição, ou em deixar alguém numa competição, pegamos
o metrô, foi uma das primeiras vezes que eu andei de metrô. E aí paramos no Carrefour ali de Vicente Carvalho e só tinha aquele dinheiro. Eu tinha que deixar a Cira em casa e tinha que ir para Duque de Caxias. Por isso eu só tenho R$1. Qual era a promoção? Uma brotinho e um copo de refresco. Dividimos a brotinho. Nossa, isso... Mas conseguiu chegar em casa, né? Não, cheguei em casa. Isso aí é realmente... E nesse lance de chegar em casa, que eu já falei, né, com você, Otto, e já tive essa conversa com o Juliano, quanto que era difícil a gente chegar nos locais de treinamento, Muito, né? muito. Você 711, rodava quase 2 horas de 711 para chegar lá no Não, e São às vezes que chegava atrasado na competição porque o 711 não Eu passava. pegava o 725. Niterói, tu tinha que atravessar a ponte. Eu tinha que descer o Caramujo, pegar o 725 para ir porque eu tinha Fonseca o Erge. Então, isso é um detalhe, né? Eu tinha que pegar de casa para a estação de Gramacho, pegar um trem e depois ir andando até o Cidade de Barro. Então, assim, o quanto que é importante, a gente vai chegar nesse assunto, é claro, que hoje nós termos ali o parque esportivo, que as crianças têm em loco, um local específico para o treinamento, né, tendo em vista o quanto que deslocamos. Essa semana eu estava falando com o Diego, né, sobre isso, que é um outro parceiro nosso, o quanto que hoje está fácil dos atletas conseguirem uma bolsa tanto de estudo como uma bolsa financeira. Eu tenho atletas hoje que ganham mais de R$20 mil por mês. Então, numa modalidade ou em algumas modalidades que exclusivamente teoricamente para negros, é uma soma assim bem significativa, enquanto que a gente teve que ter esse deslocamento, né, para realmente conseguir eu acho essa que, ascensão. Para nós chegarmos aqui hoje e nós tivemos alguns antecessores, alguns atletas que quebraram vários paradigmas lá, o Nelsinho, Nelson Prudêncio, o Robson Caetano. Não, claro que não estou nos comparando a esses atletas. E esses atletas hoje que estão tendo essa pseudo-facilidade, por que eu falo pseudo? Porque quando você coloca esses atletas que você elencou, eles são os atletas que estão na ponta. Mas a galera de base, que está iniciando, que não tem resultado, o que eu vejo hoje, não sei se vocês concordam, são que os atletas hoje, principalmente no atletismo, não tem nem equipe direito para competir. E não tem um apoio que, por exemplo, nós viajávamos com a estrutura que a federação bancava. Hoje eu sinto que os atletas não têm essa mesma infraestrutura que nós tínhamos anteriormente. Não sei como que está funcionando hoje. Então eu acho que isso aí é uma situação que tem dificultado bastante também, principalmente no Rio de Janeiro e atletismo. Não estou falando de outras modalidades. Mas eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos também dar uma olhada, dar uma estudada como que isso vai ser feito. Porque, como você falou, nós tínhamos dificuldade de acesso, mas tinha uma estruturinha. Você recebia um vale transporte, se eu recebia já mais um dinheiro, Cunha também, eu recebia alguma coisa. Então dava para nós vivermos. E quando não tinha, no meu caso, quando não tinha dinheiro, eu treinava onde que hoje é o parque esportivo. Sendo que era uma rua, né? Era uma saibreira que eu ia para lá e treinava lá, porque quando você quer, você faz. É igual a questão da LPO. Quando você quer, você vê as pessoas treinando em casa. Silzinho, às vezes, treina em casa também, atualmente. Então, é o desafio que os atletas têm. Mas que nós precisamos tentar fazer esse enfrentamento de dar essa acessibilidade para que todos tenham condições iguais, né, e ferramentas para poder treinar, ter faculdade. Uma coisa que eu sinto hoje, uma dificuldade muito grande, é de bolsa de estudo para os atletas. Não sei se hoje nós teríamos a bolsa que nós tínhamos, né? Sil teve 100%, eu tive 100%. Também, 100%. Então, assim, hoje eu estava conversando com o pessoal da Universo, eles estão querendo cortar todas as bolsas. E quase ninguém mais tem 100%. Então, assim, o que está acontecendo? Que retrocesso é esse? E aí, claro que tem esses expoentes, que são os atletas que estão na ponta, que aí tem a Bolsa Atleta, não é isso? Até hoje tem Bolsa Pódio, Bolsa Olímpica, Bolsa Internacional, Bolsa Nacional, Bolsa Base. Mas isso é segregador, né? O esporte é segregador, né? O esporte já como ferramenta existe 2 viés, ou 3, né? De inclusão, ascensão, sobretudo. Nós não fomos olímpicos, não fomos atletas olímpicos, mas o quanto que o esporte nos ajudou a ter essa ascensão social. Não, eu, pelo menos, acho que se eu não tivesse o esporte, não sei se estaria aqui hoje. Se não tivesse alguém para me doutrinar lá, e olha que eu não era nada, eu treinava porque eu queria pagar minha faculdade, gostava das viagens, mas
Acho que tinha uma questão também de filantropia. Tem coisa que não pode ser gente dita. Em relação às universidades de desconto em imposto de renda para poder colocar atletas, né? Tem que ver como é que essa questão é produzida agora, né? Para ver se tem ainda isenção fiscal para poder... Eu não vejo porque antes, né, nós divulgávamos muito as faculdades. Né? A Saúl viajava e você conseguia... Você tinha espaço na mídia. Uhum. Por exemplo, o Campeonato Carioca eu dava, eu tinha foto nos jornais aqui da cidade. Então valia a pena você ter isso como bolsa, né? Não, essa questão da filantropia, isso tinha e ainda acontece. Mas você tocou num ponto aí de doutrina. Né? Você tocou aí, acho que você queria falar do Alexandre, né? Uhum. Que foi ali uma figura dentro do esporte até paterna, né? E a gente vê, né, principalmente na casinha, lá a Sil, o Juliano, mesmo não sendo profissional de educação física, já vi em competição, auxiliando ali, vibrando junto. E aí, quando a Sil fala da professora Solange, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela também, quanto que essas figuras foi importante. Quem não lembra com saudosismo e com carinho no coração do Peron? Então, essa figura desse treinador, dessa treinadora, num papel, né, de socializar e até mesmo um carinho que essas crianças não tinham, de repente, em casa, isso fez diferença na nossa vida. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que o esporte tem uma hora que ele substitui sua família. Que é esse, nós quatro. Basicamente isso. Né? E tem uma hora que o esporte abraça de forma que substitui. Até porque se você pensar em carga horária, chegou um momento das nossas vidas que nós ficamos muito mais tempo treinando e ali, por exemplo, eu ia treinar e ficava ali, ia pro shopping, ficava, só voltava pra casa à noite. Quando a gente não ia pra casa do outro, né? Quando eu ia pra casa do outro. E aí, às vezes, na casa do outro, as pessoas escondiam as panelas. Sim, isso aí é para um outro podcast. Isso é um outro podcast. Mas Escuro interior. essa doutrina, Sil, você acha que essa doutrina foi positiva ou negativa, ou a gente pode chamar de um outro nome, essa doutrina? Porque nos doutrinou de forma, na minha opinião, de forma positiva. Uhum. Até para estudar mais, quanto que o Alexandre, teu treinador, te forçou a estudar, entendeu? Quanto que a Solange tirava o dinheiro do bolso dela para pagar a passagem para o aluno. Eu treinei com os dois, né? Eu treinei com o Alexandre e treinei um período também com a Solange que foi bem... ali significou um paradigma também, uma mudança de paradigma na minha vida, que foi um treinamentozinho puxado, né? Mas fora isso, Ele só fala do sofrimento do treinamento. Solange é uma mãezona, Não né? fala da mas eu acho que contexto. quem ficou mais tempo com a Solange foi a Sil, né? Sim. E até depois, trabalhando, né, profissionalmente como fisioterapeuta, ela pode falar um pouco mais Eu acho sobre que, isso. assim, a gente falar sobre a importância do esporte na vida de uma criança é chovendo molhado, né? Você fica falando de algo que todo mundo já sabe dessa importância. E aí o que me faz pensar é que diante da importância que isso tem, que a gente quando vai pro ECA, a gente vê que o esporte é um direito da criança, a prática do esporte é um direito da criança. O Estado, a família, a sociedade deveria garantir para a criança que a criança praticasse esse esporte, e isso não é feito. Mesmo sabendo que é uma prática totalmente efetiva e que vai trazer retorno, seja ela em que âmbito for. Seja para a criança chegar ao ponto de fazer uma faculdade, seja para a criança ter uma mudança de hábitos, seja para a criança conseguir ter qualidade de vida, a gente sabe que aquilo ali é importante. A minha pergunta é, por que não se faz? Tá? Se sabe de como isso é saudável para uma criança, por que não se faz? E aí, quando a gente para olhar para a nossa vida, talvez a minha mãe, quando me colocou para treinar, ela não queria que eu me tornasse uma campeã, não. Ela só queria que eu estivesse num lugar onde eu me tornasse uma criança melhor, mais saudável. E quem está do outro lado, talvez a Solange, por ser uma mulher preta, ou talvez porque já tivesse criado esse caminho do esporte, sabia como atingir isso de uma forma muito cirúrgica. E aí, talvez se você pegar uma criança hoje e colocar ela num clube, se quem estiver ali não for uma pessoa que tem essa consciência racial, essa consciência social, a criança vai estar ali, mas talvez ela não tenha esse acolhimento que a gente teve. O atletismo, ele tem essa característica, é sempre um povo periférico, pobre, preto, que não tem dinheiro, dararara. Se for pegar um outro esporte, mais de elite, vai ter uma outra abordagem. E que talvez a gente ali, com as nossas características, não vai ter o acolhimento que deveria de ter, porque existe uma série de dificuldades que a gente sabe que existe.
eu dentro do esporte, o que eu vejo da importância que ele teve na minha vida, assim, muito grande, foi no lance, eu não digo nem da educação, porque eu nem sabia, quando eu entrei pra faculdade, eu nem sabia também o que eu estava fazendo. Acho que eu tenho um pouquinho de problema meio alienada. Mas eu acho que o que me trouxe ali foi de conviver com os iguais. Sabe? Me mostrar que, tipo assim, caraca, tem uma pessoa preta igual, tem uma pessoa que faz a mesma coisa que eu faço, tem uma pessoa no atletismo que gosta das mesmas coisas que eu gosto. Nós nos víamos, né? Exatamente. E isso um tempo atrás. E mesmo sem eu saber da importância que aquilo ali tinha na minha vida, eu lembro da primeira vez que eu fui correr 400, só fazia chorar, de medo, não sei o que. E minha mãe, não deixa ela ir não, Solange, não, ela vai. Minha mãe, não deixa ela ir não. Então, tipo assim, me jogou no mundo e que hoje, quando eu vou passar por alguma dificuldade, eu lembro assim, caraca, eu corria 400, eu aguento qualquer coisa nessa vida. 400 de barreira, né? Não, sem barreira. 400 Eu corria Máximo 400. lá em cima. Eu aguento qualquer coisa, eu corria 4x4, entendeu? Eu confiava em mim pra fechar revezamento, porque sabia que eu ia resolver. Então, se eu conseguia resolver aquilo ali, eu conseguia resolver qualquer coisa. Então, tipo assim, são coisas que você leva pra vida. Empoderamento. Sabe? Se eu conseguir vencer aquilo ali sem ter noção de nada, sem ter estrutura de nada, a gente não tinha nada. A gente saía de casa com a mochilinha nas costas, Sem telefone. sem telefone. Sem telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E ficava ali, saía vencer da escola direto, então saía da escola. E lembro quando a gente foi viajar a primeira vez, eu acho que eu tinha 11, 12 anos pra Ipatinga. Minha mãe, meu Deus, Foi vai que ano que você viajar, foi pra uma Ipatinga, essa bolsão. primeira? Não precisa falar um ano, porque vai lá a idade dela. Gente, mas olha pra mim. Acho que- Espero que eu tenha respondido. Solange teve um papel muito importante na minha vida. Eu ouvi ela falando assim, vocês têm que estudar, porque quando for presa, quem tem nível superior fica numa cela diferente. Esse é um dos motivos. Ela falava muito isso, Nossa. muito isso. Então, tipo assim, o esporte me ajudou muito. Eu queria ter uma fala, tipo assim, que mudou a minha vida, me deu uma condição financeira. Não deu. Eu tinha dinheiro naquela época, gastava tudo, o dinheiro todo, recebia, gastava tudo. Era muito divertido, era muito legal, mas eu sei que sem o esporte minha vida teria um Você outro ria dos rumo. outros nessa época, não? Hã? Ria dos outros nessa época, não? Eu ria mais. Sabe que eu hoje em dia ria seria mais. processada, né? Verdade. Eu ria muito Era mais. bullying, era Alguma bullying. confusão na rua. Um Era muito recorte, pior. um recorte na fala de Sil relacionado ao fazer, né? Do Estado, do direito da criança no ECA e tal. Eu acho que a gente pode englobar isso aí na questão, né? Dentro do esporte, quanto também na educação e na segurança pública, se a gente pautar aqui escola, projetos sociais, família, igreja, é um limitador primário da violência. Então a gente pode Não, já dizia pensar. Brizola, se nós tivéssemos mais escolas, mais brisolões, né, que ele Sim. falava, nós iríamos construir menos presídios. Isso, e Então, justamente é isso, né? Nós teríamos, exatamente. Aí Sil falou uma frase ali que eu achei interessante. Ela falou, por que não se faz? Eu acho que existe um pouquinho de má vontade, Sil. Porque o sistema é esse. O sistema não quer que nós estivéssemos, que nós estejamos aqui conversando, falando sobre esses temas. O sistema não quer que você se torne a enfermeira que você é hoje, o Saul profissional que ele é hoje, o Juliano. O sistema não quer isso. Por quê? O sistema não foi feito para que nós cheguemos em posições de privilégio, posições de comando, em posições de tomar decisão, que eu acho que isso é fundamental. As pessoas não conseguem enxergar isso. Como que você vai falar sobre as favelas, se você não conhece a favela? Como que você vai propor política pública para a favela se você não conhece como que funciona aquele sistema ali? Então, se nós começarmos a pensar que nós precisamos ocupar os espaços de poder, de tomada de decisão, para que nós falamos o que nós vivemos, nós falando aqui, Sil acabou de falar com relação ao esporte, com relação à vida, mas se ela é uma gestora, e olha, ela viveu isso, então vou botar em prática. Lá onde que Sil conheceu, lá no Rio, no Juramento, aquela área ali, você conhece. Então, você, melhor do que ninguém, pode chegar e diagnosticar o seguinte, não, se nós fizermos isso, eu acho que a gente consegue resolver um pouquinho o problema. Não é chegar de forma abrupta, como normalmente se faz, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai ser a solução. E não é a solução. Então, assim, e o mais importante, quando você pergunta por que não se faz, é porque realmente não se tem vontade. E aí você tem ali o parque esportivo, né, que teve vontade. Teve sonho, mas teve vontade. Vamos fazer isso aqui. Mesmo com toda a resistência que o local tinha, né, porque era um local completamente degradado, completamente deflagrado, com um local que as manchetes de jornais já falavam
o que era aquilo ali, mas teve vontade. Então, assim, se nós, somente eu que hoje estou na política, não tivermos vontade de realizar, infelizmente as coisas realmente não acontecem. E aí você vê, sem menosprezar local nenhum, mas você vê no Rio de Janeiro, aqui na própria cidade de Niterói, São Gonçalo, nós estamos no século XXI e tem locais que as pessoas pisam no esgoto ainda. Tem gente que passa fome, você vivencia isso aí diuturnamente. Eu estava falando agora, não foi? Com eles, que eu tô com um rapaz lá pedindo cesta básica desesperado. Então, assim, por que isso? Porque nós temos pessoas com acesso e com condições de gastar, não estou criticando o mérito dessa pessoa, de comprar um carro de 500 mil reais, quando tem pessoa que não tem 50 reais para comprar um arroz, um ovo, alguma coisa para poder comer. Então, assim, é o porquê não fazer. E há um interesse muito grande por trás de não se fazer nada. Porque não se faz nada e vira massa de manobra. Então, assim, se nós não começarmos a combater isso, e o esporte surge para isso. Acho que o esporte é uma possibilidade de essas pessoas que não têm acesso nenhum ter acesso a algo mais. Porta de entrada. Porta de entrada. Nós temos vivendo isso lá no parque esportivo. Né? Quando você pega as crianças no Morro do Céu, algumas que conviviam com aterro sanitário, tá andando de skate, tá fazendo tiro com arco, pelo Brasil, tá viajando pelo Brasil. O Saul é uma das pessoas mais responsáveis por isso. Então, assim, o que é isso? O que é isso? É que houve vontade. Não, houve vontade de se fazer e deixou que nós fizéssemos, porque poderíamos ser, tem uma vontade, mas faz só até aqui, daqui para lá não precisa. E hoje os indicadores, eu não tenho aqui em mãos, mas na próxima a assessoria tem que pegar esses números, os indicadores de violência daquela região diminuíram assustadoramente. O Caramujo, lá no norte de Niterói, os indicadores de violência diminuíram assustadoramente. Haja vista que o preço, não sei se vocês sabem disso, o preço do seguro em Niterói é mais barato. E quando o bairro lá, o Caramujo, Zona Norte, estava deflagrado, o preço do seguro era um dos mais caros que nós tínhamos no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, são coisas que nós podemos pensar e começar a agir. Aí, se cada um de nós, né, não só eu, não só o Saul, a Silvânia, o Jurema, se cada um de nós começarmos a nos responsabilizar, né, assim como a Sil faz, que é um projeto que só Deus sabe como que ela consegue fazer essa questão, como que ela está fazendo a transformação daquelas crianças lá no Para Pedro. Tem quantos anos o projeto? 7. Então, se tem criança que começou com 7, já está com 14, já é uma outra criança. Já tem uma outra formação, já tem um outro olhar. E é igual lá no Parque Esportivo, a gente começou, nós temos 3 anos, não é isso? E tem criancinha, vai fazer agora, tem criancinhas que você vê que pode chamar o que quiser para eles ali. Mas eles vão querer ser atletas de qualquer modalidade. Mas não vão entrar para nenhum outro lado da vida, que eu não sei se está certo, se está errado, também isso não é problema meu, mas que vão procurar sempre a disciplina que o esporte nos dá. O esporte nos dá não só a disciplina, como uma outra coisa, que está me fugindo aqui a palavra, que é essa de você querer sempre mais, se você querer ser melhor, você ser responsável. Sil treinava mais do que a gente, você era preguiçoso. Mas por quê? Porque Sil queria alcançar já estava no estágio maior do que a gente. O Saul também chegou um momento que treinava mais do que a gente, porque já estava no nível de competição. E isso quando você bota naquelas crianças, nós temos crianças lá que tem criança que vai lá para brincar, que o projeto é esse, né? É você aglutinar as pessoas para que elas possam ter um caminho, mas tem criança que já vai lá para treinar, que já está com outro olhar, eu quero crescer. E aí aí quem estiver nos ouvindo aí, quiser dar bolsa de estudo para nossas crianças, e quiser incentivar com Whey Protein, com produtos, né? Tênis, pode mandar que nós estamos aceitando. Saúl, contigo. Bom, ainda nesse viés que a Sil colocou de por que não fazer, né? E eu tenho 25 anos de carreira, comecei como treinador em 98, como estagiário na Mangueira, que foi o clube que nós 4 passamos por esse clube, né? Eu comecei em 98 você dava aula em outros lugares também. Academia, fazia mil coisas. Em outros lugares também. Desse tamanho. Tia Penha. O que tinha naquela pochete, Saúl? Tinha algumas coisas. Sonhos. O meu primeiro emprego formal dentro da educação física, tá? Foi na creche da Dona Penha. Aqui, Dona Penha, para quem não sabe, foi minha mãe. Então, assim, foi minha mãe, que ela já me faleceu. deu a primeira oportunidade, isso foi em fevereiro. Fevereiro de
De 1998 eu comecei a trabalhar na creche, lá na Penha. Como era o nome da escola? Meu abraço. Meu abraço, né? Matheus, né, filho de Otto, foi meu aluno. Então, e até funcionários hoje do parque já foram meus alunos. E logo depois, em março ou abril desse mesmo ano, eu comecei a estagiar também na Mangueira. Então, eu tive esse processo enquanto atleta, estagiário, professor. Hoje eu estou numa condição de gestor, né? Então, pegando a fala de Sil, e eu converso muito com o Juliano sobre essa questão jurídica, com o Otto eu já converso mais numa camada de como ajudar. Hoje não tem como reclamar, existe muito dinheiro hoje no esporte, mas muito, eu estou falando de milhões, tá? Estou falando de milhões. Só que numa situação de decisão, os corpos que estão lá tomando essa decisão não são corpos que, como o Otto falou, frequentam uma comunidade, né, uma favela, não são esses corpos. Então a tomada de decisão desse poder financeiro acaba não chegando, né? E às vezes até se confunde as coisas. Então, rapidinho, quando você fala aí a gente tem que também aproveitar os momentos, até porque isso não estava na pauta, mas se surgiu é porque tem que ser falado. Quando você fala, tem que ser direto. Quando você fala que não há gestor no esporte negro. Como assim, existe um movimento capitaneado pelas mídias de comunicação querendo falar sobre o técnico de futebol, que você não tem técnico de futebol negro, mas na hora de usar o corpo, é o corpo negro. Na hora de gerir, de atuar no esporte, atletismo, qualquer outro esporte, é o corpo negro. Mas na hora de dar a decisão, tomar a decisão, como que vai participar, como que vai ser, para onde vai os recursos, como que vão ser os campeonatos, enfim, como será a gestão daquelas modalidades, você não tem negro. Você abre a CBF hoje, agora, que está com um negro baiano na gestão da CBF, mas foi depois de um processo muito grande. No atletismo, nada contra, respeitando todos os pares, mas eu não lembro de ter visto um presidente da Confederação Brasileira negro. E assim você vai, no atletismo, no futebol. Olha que atletismo é impossível, mas é a nossa realidade. Futebol, basquete, então todos os esportes, e isso não se resume ao esporte. Era o que eu estava querendo dizer. Isso não se resume ao esporte, se resume à vida. Se nós olharmos para o nosso entorno, quem toma a decisão sobre a maioria das pautas sociais e da vida não tem negro. Agora nós começamos a ter um pouquinho de mulher em algumas coisas. Nós tivemos agora a ascensão de uma mulher negra, né, na STJ, né? Na STJ, uma mineira, depois de 523 anos. Então, assim, nosso povo, e aí não só falo do povo negro, não, mas do povo negro e periférico, e das mulheres em especial, você não tem. Assim, para tomar a decisão de quem realmente precisa, isso não ocorre. Ontem estava passando uma reportagem que eu achei interessantíssima sobre como que era, na década de 80, o Nordeste. E as pessoas, com o garotinho brincando com osso. É uma cena que impacta. E aí cada osso era um animal. Aí depois dessa reportagem ele veio a ganhar os brinquedos e tal. Aí depois, agora mostrou ele, nos dias atuais, ele mexe com carro, ele é mecânico. Mas assim, como que nós deixamos chegar à degradação, né, do ser humano? E aí não só isso, não só no esporte, mas em toda a nossa esfera social. E porque quem está lá decidindo, quem fala por nós, não conhece nossa realidade. Não sabe como que nós vivemos. E isso nós estamos falando que nós, uma classe nem tão, que nós não precisarmos tanto assim. Mas se você pegar as pessoas que precisaram muito, essa é pior ainda, não tem acesso a nada. Então acho que hoje o esporte, hoje as ferramentas que nós temos no parque, na casinha, são ferramentas que você pode abrir portas para a população e gerar acessos e oportunidades. Iguais? Acho que não, a gente está conseguindo botar aquela madeirinha para a pessoa conseguir ficar do tamanho do outro. Bom, esse tema aqui, bem interessante, dos equipamentos, principalmente esportivo, né, que é o nosso viés aqui de conversa, que o PESC, como exemplo, foi uma iniciativa do governo local e não uma iniciativa de Estado, né? Aí, politicamente falando,
Queria que o Otto falasse sobre isso, qual a opinião dele enquanto político atualmente. Então, eu vejo que nós precisamos, e aí até pela fala do Cunha aqui, nós precisamos manter essa política do PESC institucionalizada, que aí seria uma política de Estado. Não é isso? Sim. Porque hoje nós temos uma política de governo, que hoje o governo municipal entende que essa é a política que nós precisamos fazer para poder fazer um enfrentamento social e gerarmos oportunidades e acesso às pessoas menos favorecidas. E aí o que me causa um certo receio, e até a gente corroborando com o que a Sil falou, até porque nós temos exemplo disso até no próprio Caramujo, quando você acaba com essa política, por exemplo, mudou o governo, aí entrou um outro governo, isso não está instituído que essa política pública precisa ser mantida. Nós temos exemplo disso no Chico Mendes, no Morro do Céu. No período de 2008 a 2012, por questões políticas, somente política, fechou o Chico Mendes. Durante 4 anos, o Morro do Céu foi completamente degradado. Hoje, nós estamos em 2023. Até hoje, nós não conseguimos voltar ao estado quo de 2008. Essa população aqui, de 2008 a 2012, esses jovens aqui, que não tiveram oportunidade que os outros antes de 2008 e pós 2012 tiveram, essa rapaziada aqui teve problema social. Essa rapaziada aqui virou problema social. Então, quando você não tem a política pública instituída de forma de Estado, você gera problema. Não tem continuidade. Não tem continuidade. E assim, e aí uma coisa que o Sil falou, e ela insistiu nisso, por que não se faz? Porque nós não temos vontade de fazer. A quem, e aí a grande pergunta, a quem interessa não fazer? Na minha avaliação, a quem interessa não fazer? Quanto mais degradada a sociedade, mais fácil de você manipulá-la. Mais fácil você vai dar R$50 e vai comprar o voto dela. Então, se você conscientiza e você dá oportunidade de acesso a essa população, você não vai conseguir corrompê-la, você não vai conseguir comprá-la. Porque ela sabe o que Sil falou. Ela passa a saber os seus direitos. E quando ela sabe os seus direitos, você não vai conseguir contar a história. Você vai até falar alguma coisa, agora a história você não vai contar. Então, assim, isso nós precisamos começar a pensar a forma de como combater isso. É uma coisa que nós precisamos estreitar. Foi quando eu falei no início da minha fala. É nós estarmos ocupando, e eu insisto nisso, porque é importante nós termos essa consciência e continuar lutando. Se a luta vai ser vitoriosa ou não, nós não sabemos. Mas precisamos entrar e ocupar os espaços de tomada de decisão. E não é só em questões da nossa raça especificamente, não. E nós temos que ocupar decisões de tudo. Sil falou da mulher negra. A mulher negra é que mais sofre no parto. Porque há um entendimento, um suposto entendimento, que a mulher preta é mais forte. Então aguenta mais dor. Lá atrás há estudos que eles deixavam a mulher preta, na hora do parto, sofrer mais, aguentar mais até... Tem número. Tem caminho para Exatamente, tem caminho para cesárea. O sistema social trouxe esse número para mim. Então, assim, são questões que nós precisamos ter negros. E aí não é só porque nós somos negros, porque precisa, pô. Porque nós sabemos como que é. Precisamos estar na saúde, precisamos estar também no esporte, precisamos estar na educação. E é importante estar na educação porque você não pode ter só livro de Rui Barbosa, ou o cara que fez lá o Sítio Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato. Não pode. Esse cara é o cara mais racista que existiu. E você não pode ter esse cara doutrinando nossas crianças. Nós precisamos começar a colocar ali, não é só o protagonismo da criança negra, da mulher negra, do negro, mas você equalizar essa situação. Você colocar que não existe, não estou criticando, mas não existe só Xuxa. Nós temos uma Maju. Nós temos mulheres negras lindas. Se nós não começarmos a quebrar esse paradigma, se nós perpetuarmos a década de 90, a década de 80, eu estava ouvindo uma frase que eu falei, caramba, como é que nós éramos, né? A Xuxa, nada contra a Xuxa, tá? Falando o seguinte,
o Brasil não é só bunda, o Brasil não tem só mulher negra, o Brasil não tem só mulata, o Brasil também tem loura. Eu sou loura. Porra é essa? Então assim, mas lá atrás isso era normal falar assim, as pessoas não tinham o mínimo de pudor e isso massacrava. Agora recentemente, num programa desse de auditório, teve um protagonismo branco. As 3 louras da década de 90 fazendo um programa. E aí? Aí você quer que a criança lá, daquela década de 90, achasse o quê? Qual a referência que nós tínhamos? Então, assim, são questões que nós precisamos quebrar. E nós precisamos ocupar. Eu falei isso lá na formação da Unegro, que é o seguinte, nós não precisamos estarmos ocupando somente a Secretaria de Igualdade Racial. Nós temos capacidade para chegar numa Secretaria de Educação, numa Secretaria de Saúde, numa Secretaria de Planejamento, numa Secretaria de Controle. Por que não? Porque não podemos tomar decisões. E se nós não tivermos ali, os nossos direitos e as nossas vontades e o anseio da nossa população não vai ser ouvido. Porque não vai ter ninguém nosso lá, pô. Então quem vai falar por nós? Aí você pega uma pessoa de fora, né, que não conhece nada, vai falar o que da favela? Vai falar o que das comunidades? Vai falar o que do povo preto, do povo pobre, da mulher? Se bota uma mesa só de homem, aquele assunto que o Silvio puxou da mulher não estaria aqui, pô. Então assim, nós precisamos, conseguimos chegar lá, que é difícil também chegarmos lá. Mas a gente precisa continuar lutando. Eu penso mais ou menos dessa forma. Tem uma questão de tomada de decisão também, que a gente pode ver que a gente tem uma lei que determina que nas escolas tem um estudo sobre, né, o negro, né, tem informações, né, sobre não somente que os negros foram escravizados, mas em sim a história do negro em si. Isso não é cumprido, determinado, o que está em lei não é cumprido. Assim, a gente tem algumas iniciativas particulares que realmente informam quem eram os negros antes de Cristo, reis, rainhas, líderes de exércitos, venceram batalhas. Então, assim, até eu sigo ela no Instagram, uma intelectual diferentona, Bárbara Carini. Ela tem uma escola, doutora Bárbara Carini, ela tem uma escola, Maria Filipa, que ela tem uma formação bem direcionada à questão do negro, para empoderar, para mostrar aquelas crianças da periferia que elas não vieram de escravos, e sim de reis e rainhas que foram escravizados num processo de colonização do continente africano. Acho que a gente precisa também estar nesses pontos de poder de decisão para a gente poder fazer com que essa verdade venha para as crianças da periferia também. É a Lei 10.639, 2003. Sim. Que fala sobre a obrigatoriedade de ter nas escolas públicas a verdadeira história dos negros, né? Que nós não fomos somente escravos, né? Como você falou, nós somos descendentes de reis, de rainhas, e as grandes construções da sociedade, quem começou a questão da agricultura e a questão da saúde, começou através dos negros. Mas só que isso, né, isso foi nos retirado. Mas é um outro podcast. Eu quero puxar aqui de novo o protagonismo para o esporte. Tá? E aí vou dar a palavra a Sil, mas colocando aqui uma pergunta e uma possível colocação para os 4. Tá? Nós hoje saímos de uma posição, né, dentro das nossas profissões. Eu saio de um profissional de educação física, especialista em esportes, para gestor. Então, o meu objetivo de sair dessa situação de operário, de operacional, eu saio para essa situação para tentar atingir mais vidas como gestor. Eu vou conseguir, enquanto treinador, treinar 30 atletas, dar oportunidade para 30, até mesmo 50. Mas como gestor, eu posso atender mais de 1000. Eu saio dessa... Um dos objetivos de eu sair dessa posição é isso, atingir mais vidas. Eu acho que a Sil, se estivesse só na profissão dela, enquanto fisioterapeuta, enfermeira, e hoje ela atua em 2 pontas totalmente diferentes, mas que, se o Estado não agir, vão se encontrar. Ela trabalha com as crianças
dando oportunidade cultural, esportiva e trabalho no presídio feminino. Então, essas crianças aqui estão sendo cuidadas por ela, né, e por toda a rede que ela tem, por toda a equipe, né, mãe, amigas. Essas crianças elas terão menos oportunidade de chegar ao presídio, que é a outra ponta que ela atua. Você consegue ver isso? O quanto de vida você saiu da sua profissão, né? Você teve que ter um outro olhar para atingir mais vidas. Aí depois o Juliano complementa. Hoje ele tem 2 formações, mas enquanto gestor ele está atuando muito mais se estivesse no escritório só fazendo. Então você vai dissertar sobre isso, e o ato como político também hoje, se ele estivesse no escritório trancado, ele estaria atingindo poucas vidas, mas hoje ele realmente atinge milhares de vidas. Coloca pra gente, Silvia, essas 2 pontas de extrema distância, mas que podem convergir em algum momento se o Estado não der oportunidade. Eu penso que a casinha surge justamente por causa dessa fragilidade que existe. Porque se tudo funcionasse como está no papel, foi uma postagem que eu fiz outro dia. A casinha não existia. Na prática, a teoria é outra, né? Se tudo funcionasse como é na teoria, a casinha seria desnecessária. Sim. Não precisaria da gente estar ali. E o que me motivou a estar na casinha, a casinha, lógico que tem esse chamado de Deus na minha vida, que eu não tenho dúvida disso, que é Ele que conduz tudo, mas eu entendi que quando eu entrei na favela do Parapedas, foi uma das primeiras vezes, a forma que a gente tinha de poder atrair as crianças era botando comida. Eu falei, gente, criança não liga para brinquedo, não liga para outras coisas, liga para comida. Como é que pode isso? E foi essa a trilha que a gente caminhou e que a gente tem caminhado até hoje, trabalhar na segurança alimentar. Por que segurança alimentar? Porque sem comida a criança não brinca, né? A criança com fome. Como é que a criança vai para a escola com fome? A criança não rende. A criança sem comida, ela não se desenvolve como deveria se desenvolver. A criança com fome, ela não é uma criança que interage. Ou seja, o que leva a uma criança a estar no sinal? O que leva uma criança a ir para a escola? Tem criança que vai para a escola por causa da merenda. Fome. Tá no sinal, porque essas crianças querem tanto dinheiro para poder comer o hambúrguer, comer a batata frita, comer as coisas que eles gostam e que talvez a família não tenha condições para dar. Então, quando eu me vi ele dentro da casinha e a gente entrou levando a refeição todos os dias, mas a gente viu a gama de necessidade que tinha, eu me assustei, porque eu não sabia que tinha criança que nunca tinha ido ao dentista, criança que não tem uma cueca, que não tem uma calcinha, que não tem um chinelo, coisas básicas, tá? Não tô falando de uma criança que não tem um celular para brincar, não. Tô falando de coisas básicas. E aí a gente foi trilhando esse caminho e vendo o mundo de necessidades que tinha dentro de uma favela. E aí, parece que o esporte ali não é importante, mas é que não seja. Só que diante da dificuldade, você botar uma criança para treinar é o de menos. Porque ela não tem o que comer. Vai pensar em botar ela para treinar, vai desmaiar em qualquer atividade que ela for fazer. E aí esse é o lado de muita fragilidade, de criança que não tem uma creche, da criança que não tem uma estrutura, da gente chegar, dar uma coberta para a criança e que aquela coberta ali que você dá virar coberta da casa, porque não tem, as pessoas não têm coberta. Você dá uma escova de dente e a escova vira a escova de dente da casa. E agora ali no sistema prisional eu tenho visto que essas mulheres que estão ali presas hoje são essas crianças de ontem, sabe? São pessoas adultas completamente desorganizadas socialmente, que não tem horário. Da política pública, né? Sim. Da política pública, sim, mas da fragilidade do seio familiar. Porque as crianças não têm o básico, sabe? Você não pode fazer isso. Minha mãe fala, você é muito dura com eles, você briga muito. Eles não têm esse feeling que eu comi alguma coisa que eu tenho que procurar uma lixeira para jogar. Eles jogam no chão. Mas a educação que vem na casa, É um que o reflexo da pai, casa. que a mãe também não É um tem, reflexo que da casa. às vezes nem tem o pai ou É. nem tem a mãe. Já então, Mas eles assim, também não tiveram para dar. Sim, mas E a é gente uma só pode dar o que consequência, tem, né? A entendeu? família é a Sim. célula máter, né, da sociedade. Exatamente. Então, tipo assim, é uma fragilidade que essa criança apresenta, tipo assim, quando a gente dava o café da manhã, eles apareciam para tomar o café da manhã do jeito que saía da cama. A gente sentava de fralda, com o cabelo em pé, sem escovar o dente. Gente, pelo amor de Deus, tomar um banho, tá fedendo. Eu não falo assim com ele, porque eles têm que entender que existe um padrão. Mas é difícil até para eles entenderem. Se é Não pro pai tem passar. Mas se ela não falar, Alguém tem que falar. O esporte entra nessa questão também, porque começa a doutrinar e começa a educar. Claro que não é uma função do esporte, mas ele surge Não, também. mas ele dá essa norte. verdade. E aí quando você pega uma mulher presa, você vê que muitas vezes ela prefere estar presa. Por quê? Porque ali ela tem o relacionamento dela,
Ali ela tem regra, ali ela tem uma comida, ali ela tem um teto. E ali ela tem, isso você pode, isso você não pode. Ela não sabe viver aqui fora. E quando ela viveu aqui fora, ela é tão desorganizada que ela começa a infringir as leis e aí acaba sendo presa. Círculo vicioso. E se ela sai, ela volta presa de novo. E aí quando volta presa, volta grávida. Meu Deus do Mas céu, a o que está culpa não é da acontecendo? sociedade? A A culpa culpa não é é... minha, é tua. Então, não é da A culpa é de sociedade, todo mundo. da política pública, que nós políticos deveríamos fazermos com que essa sociedade que não teve o básico passasse a ter. Se nós Sim. políticos tivéssemos a responsabilidade que você está tendo com essas pessoas, talvez isso não aconteceria. Tudo bem, Por nós- isso que é importante ter pessoas como você na política. Começou a fala dela. Mas aí a política falhou. Mas aí aonde que a gente, enquanto cidadão, não vai e faz? Porque se eu ficasse esperando do político, hoje não ia ter casinha. Sim. E aí eu fui lá e fiz. Então a gente tá na hora também da gente começar a assumir a responsabilidade. Porque que você fala assim, a gente tem que lutar e lutar pelo nosso povo. Mas o que é lutar pelo nosso povo? Ter alguém que bota o teu sonho ou ter alguém que botar a cara e fazer com que tiver? Tem que começar a fazer. Temos que Então começar a nem fazer. sempre lutar e fazer é eu conseguir. Nem todo mundo vai conseguir montar um PESC. Porque a maioria das pessoas que tem um PESC é uma pessoa branca. E aí essa é uma das fragilidades também que existe nos projetos sociais. Sempre é o branco salvador. Que entra na favela, muda a história e é um branco, que tem muito dinheiro pra investir. Ele precisa ver um igual. Quando elas olham pra mim, caraca, tia, teu cabelo, tia mudou o cabelo, tia tem carro, a tia tem isso, a tia tem aquilo. Eu falei, cara, vocês podem ter igual, a gente é igual, a gente é preta igual, eu sou igualzinha a elas. Só que a gente tá em lugares distintos. Então, a luta é necessária? Eu acho que é necessária. Mas às vezes você precisa botar a cara mesmo, porque poucas estruturas governamentais vão querer chegar dentro de uma favela e investir só para ver mudança. Só por fazer. Só por fazer. Não vou fazer porque eu acho legal fazer e porque eles precisam mudar de vida. Qual retorno que isso vai me Nem dar? porque acha legal, porque é a necessidade que se faça. Assim, essa seria a responsabilidade dos políticos, de nós políticos. Não é necessidade, tem que fazer. Então, tem que fazer. Só que Só existe a necessidade porque não é feito. porque lá atrás não começou. É a questão do ciclo vicioso. Ninguém fez, eu não fiz também não vou fazer. Só que alguém tem que começar a fazer, como você começou. Alguém tem que começar a fazer, alguém tem que chutar essa bola. Cada lugar tem alguém que tem um potencial incrível para fazer algo, nem que seja botar um café da manhã e a criança ir para a escola com café da manhã. Gerar oportunidade, né? Só gerar oportunidade para que a pessoa faça. Eu não sei usar esses termos técnicos que vocês usam. Não, né? Tem um técnico. É Eu o básico, é sei gerar oportunidade. Você eu sabe sei muito fazer na isso, prática. sentar no chão e pegar na mão e ir caminhando e trocar fralda e limpar o nariz. Se isso é dar oportunidade, eu não sei. Mas é fazer com que uma criança se sinta viva, se sinta humana. E que muitas vezes uma criança não tem isso, elas perdem a humanidade. Quando você vê uma criança matando um adulto, seja lá quem for, por causa de um celular, sem amor eu nada seria. E se eu nada sou, o outro também não se torna nada. Seu celular tem muito mais valor do que uma vida. O Racionais já falava sobre isso, né? Sabe? E aí você não vai explicar pra ele que um celular vale menos do que uma vida. Você vai fazer com que a vida dele tenha valor. E quando ele olhar pra você, ele vai falar, caraca, eu não vou fazer porque a tia tá aqui. Os moleque grande, quando me vê, esconde cigarro, esconde a arma, esconde não sei o que. Eu tô vendo, hein? Tô vendo. Mas a tia tá passando. Até porque não teve referência, né? Então, tipo assim, pode fazer lá fora? Pode fazer. Mas alguma hora ele vai lembrar de mim e aquilo ali vai puxar o freio de mão. E quando a gente tá agora dentro lá dos tempos de Anal, eu vejo isso. Muitas vezes elas chegam no ambulatório, não é porque tá com dor, não é porque tá sentindo nada. Mas é só pra alguém olhar pra ela e falar, eu sei que você tá sentindo, não é mentira. Você tá sentindo uma dor de verdade. Segura aqui minha mão. Aí começa a chorar. E isso, tem remédio pra isso? Não tem remédio pra isso. É carinho, né? Afeto. Isso não tem Atenção. política pra isso. Isso não tem política. Isso é de ser humano para ser humano. Mas aí o que eu acho, assim, pegando um pouquinho o gancho do que o Saul falou, e aí vendo o trabalho transformador que você está fazendo para milhares de pessoas, porque você está atingindo milhares de pessoas. Quando você atinge uma, atinge mais 4 de família. Se nós multiplicarmos isso, você vai atingir não sei lá quantas pessoas. E aí eu acho, assim, no meu caso, na política, o Saul ilustrou bem, eu como advogado atinjo um pouquinho, né? Uma coisa ali bem... Mas na política você tem isso aqui, ó. Você pode ter isso aqui. Que aí acho que a MV Bill que fala isso. Que a caneta do político ela pode matar, mas ela pode salvar diversas vidas. Depende se ele tiver essa consciência que você tem.
Por isso que aqui eu tô te olhando, tô vendo já uma política, porque é importante ter pessoas como você no parlamento, Tá vendo nada. no executivo, tá vendo sim. Também tô, porque eu falei isso Uma pra coisa que ela. tudo dá é vendo política. Porque é necessário. O que é necessário? Por quê? Porque nós precisamos, por quê? O que eu falei Foca no tema, Otto. da tomada de decisão, tô focado no tema, na tomada de decisão. Nós precisamos ter pessoas lá que sejam responsáveis para ajudar a tomar decisão, para ajudar a fazer a política, porque a política, o seu raio de atingir é muito maior. Vai ter um bloqueio, né? Existe um Sim. bloqueio. Aí vamos trazer de novo para o esporte, antes da fala do Juliano, não sei se a Silvia ela colocou muito bem, né, essas duas pontas das crianças com o sistema prisional. E hoje o objetivo dela é fazer com que essas crianças não cheguem nesse sistema prisional. Eu não vou citar nomes, nada, né, que eu não quero ser processado de novo. Mas eu fui denunciado no Comitê de Ética do Comitê Olímpico, é tragicômico isso. Hoje não dá pra rir, mas eu fiquei muito triste com isso. Mas hoje eu fui denunciado no Comitê de Ética porque eu coloquei no Facebook que alguém me apontasse, me falasse um presidente de confederação negro ou alguém da alta cúpula do Comitê Olímpico. Eu estou falando de esporte, né, que é a minha área e é o tema aqui, né, principal. E aí eu fui denunciado. Algum gestor da alta escala do esporte se sentiu ofendido e me denunciou no Comitê de Ética por eu ter falado numa via pública, que é o Facebook, uma rede social, sobre esse tema. Falei sobre coronelismo e falei sobre racismo. Eu ainda continuo olhando para as fotos das reuniões de Ministério do Esporte, Comitê Olímpico e presidentes de confederações. Eu não me vejo representado lá. Eu não tenho essa representatividade. E aí é o problema. O Otto falou da caneta, mas eu, enquanto futuro gestor esportivo, estou estudando para isso, estou buscando, ainda aqui na parte clubista, né? Mas eu não tenho representatividade lá, olhando, né? Me projetando ali como gestor esportivo. Eu não tenho essa representatividade, eu não consigo pegar na caneta. Eu não consigo chegar no momento da caneta. Então, se você não tivesse olhado para mim, para o Juliano, trago a gente para cá para ver as crianças quando olham para a gente lá também, chegando de carro, como a Sil falou. Não foi à toa que eu coloquei essa trança na rua, não foi à toa. Justamente eu vi muitas crianças ali usando, né, no parque. E eu quero que elas me vejam assim também, como igual, e fiz a via contrária. Mas olhando para cima no meio esportivo, essa parte da gestão vai demorar um pouco para a gente chegar, mas estamos trabalhando para isso. E eu não vou desistir. Então, só para pegar o gancho para o Juliano falar sobre como ele vê, né, essa situação. Posso falar? Sim, sim. Eu acho que a gente também tem que pensar que a gente, enquanto preto, que saiu de um bolo e está num lugar diferenciado, precisa entender que quando a gente chega nesse lugar, que eu também não sei que lugar é esse, o que a gente está fazendo por quem não chegou, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente chega aqui e é um lugar muito confortável pra gente e às vezes a gente quer, vou trazer todo mundo só pra dizer que tá aqui. E às vezes a gente tá trazendo pessoas que não têm capacidade de estar. Uhum. E a gente se entender que nem todo mundo vai chegar nesse lugar, não. E que tá tudo bem. O que a gente não pode deixar é matarem a gente, porque às vezes nem sempre a morte é física, às vezes a morte é existencial, de fazer a gente desacreditar que a gente é possível. Às vezes a gente podia estar aqui conversando super feliz sem ter uma faculdade. Iria estar tudo bem? Tá, porque a gente já chegou muito longe de tudo que a gente viveu, a gente chegar a 40, 50 anos. Caraca, Saúl. Chegamos. Quem é que mora onde a gente morava e chega na idade que a gente chegou com a vida que a gente tem? A faculdade é maneiro? Lógico que dá a possibilidade de a gente fazer muita coisa, mas a gente precisa ter muito pé no chão para que a gente não se engane, e aí a gente vai entrar naquele lance de Fanon que fala, não sei que lá da máscara branca, da cara branca. Às vezes a gente chega num lugar e a gente se torna um branco lá em cima. Por que você é da fisioterapia? Porque a fisioterapia é elite, só tem branco. Eu não conseguia tornar a fisioterapia acessível com um preto igual. Porque uma sessão de fisioterapia é R$200. Quem vai pagar? Aí eu trabalhava de graça, fazia fisioterapia de graça em todo mundo, com raiva, queria tanto um dinheirinho. Então aí você tem que abrir mão daquilo ali. Ou eu podia ficar ali, treinar na estética, ou ficar aqui, cara, aí com os meus amigos, ou ficar num lugar confortável. Mas não adianta estar confortável pra mim,
se não está confortável para todo mundo. Então, chegar num cargo de gestor é maneiro? É. Mas o que você está fazendo nesse lugar aí de gestão? Ter a caneta na mão é maneiro? É. Mas agora que eu tenho caneta, eu vou botar todo mundo. Aí coloca um monte de gente incompetente para estar caminhando junto só para dizer que está lá. E aí, em vez de fortalecer, enfraquece. Porque eles ficam só esperando uma oportunidade para poder dizer que sabia que quando ele chegasse lá ia dar tudo errado. Sim. É isso. Então, mas aí nós temos que estar muito capacitados. E aí, como você fala, essa questão das máscaras brancas, me remete ao seguinte: as oportunidades não são iguais, né? Nem os acessos, como eu insisto nisso. E nem a autoestima. Porque, indiretamente, eles têm uma autoestima tão elevada e uma certeza que eles vão conseguir, que uma pessoa ontem falou: vou deixar 18 milhões para meus pais porque eu vou receber muito mais. E eu sei que eu vou assinar contratos muito maiores. Então, assim, eu duvido qualquer negro que ganhou um dinheirinho, fala: não, vou deixar isso aqui pro meu pai, que eu estou brigando com meus pais, porque daqui para frente as portas vão se abrir para mim, porque que eu vou ter mais acesso. Se você faz isso, vamos dizer que Ludmilla surta: não quero mais nada, agora eu vou dar para meus pais, e eu vou. Não vai, porque o acesso para a gente é limitado. E aí, quando você vê uma pessoa de 22 anos falar isso e ter a certeza que vai ganhar mais de 18 mil. Primeiro, que a pessoa com 22 anos ganhou 18 milhões. Parabéns, né? E segundo, ela ter certeza que ela vai ganhar muito mais do que isso nos próximos anos, aí é a questão da branquitude mesmo, que na hora H, um protege o outro. E se você for disputar uma vaga com eles, se você for tentar concorrer, se você for tentar fazer qualquer coisa, sabe que você está fora. Então, assim, são questões que nós temos que começar a pensar. Nós somos... Não lembro quem foi que falou isso, mas alguém falou isso. Que nós somos muito maiores, mas estamos desorganizados. Mas somos desorganizados. E isso é um problema. Porque se nós tivéssemos a organização que eles têm no olhar, na presença, opa, tá aqui, sou eu. Nós não temos isso. Nós temos até o cumprimento. Quando passa na rua, você não conhece, você cumprimenta, isso é nosso. Mas é o básico, né? Então, assim, nós precisamos fazer com que as coisas comecem a virar realmente algo que dê acesso a todo mundo. Mas esse é um potencial que você tem lá dentro do PES que talvez você desconheça. Você está pegando eles na primeira, segunda infância, Sim. Se eu não me engano. Que é a fase primordial da formação da criança. Quando vocês mandam eles para uma competição, vocês estão pensando assim: o importante é participar. Você está indo lá para ganhar. Hoje existem, acho que nós podemos dividir em grupos, né? Sim. Tem grupo que vai participar, tem grupo que vai para competir. Não dá para sair daqui para participar. Mas não Não dá. Mas Não tem dá. pessoas que não dá pra gente cobrar isso, né? Mas não é questão de cobrança, é questão de você injetar isso aí. Ele tem a certeza de que ele vai lá e vai fazer. Quem vai me dizer que eu não vou conseguir? Hoje em dia, tô meio escrota. Não, mas tem que ser isso mesmo. Quem é que vai dizer que eu não posso? Eu posso. Talvez eu não vou botar essa prepotência porque eu sei da onde que vem a minha capacidade. Mas, cara, tá muito longe de alguém falar pra mim que eu não posso fazer alguma coisa, porque a minha trajetória já diz que eu posso Sabe qualquer que me coisa. lembrou? Não lembro se vocês lembram disso, quando a gente ia competir poucas vezes, que 2 vezes, que tinha americano competindo com a gente. Os caras nem começavam a prova, já tinham ganho a prova. Sim. Porque eles se colocavam na posição de tão superior que eles ganhavam a prova sem competir. Assim, a gente tem que pensar também numa questão da frustração da derrota, né? Na questão da frustração da derrota. A gente pode incentivar um aluno a... Chega, você vai ganhar, você pode, sim, devemos, mas por isso que a gente agora tem até um trabalho com psicólogo dentro do parque esportivo. Que a vitória, ela não é certa, ela é possível. Então a gente prepara ele para a competição, mas se não ganhar... Mas acho que se eu quis falar uma outra coisa. Sim. Não, o empoderamento. Da pessoa chegar da pessoa. Se você tiver isso na sua cabeça, eu vou, eu posso, eu consigo. Se um ser humano com 2 braços pôde, eu também posso. Acho que é isso, né? E outra coisa que aí nós negros temos que ter isso também, eu tenho estudado um pouquinho de linguagem corporal, a gente nunca dá muito de cabeça baixada, né? O tempo todo. O negro anda assim, o negro tá sempre... chateado. Tá sempre chateado, tá sempre cabisbaixo. E nós precisamos entrar, né? Cheguei. E aí é isso, a nossa roupa incomoda.
o seu cabelo incomoda, Porque assim, nós chegamos, não tem jeito. E aí, Sil sempre foi assim, isso é uma coisa que louvável em você sempre chegou. Você sempre nunca baixou a cabeça, nunca te vi com medo, sempre chegou empoderada, mesmo sem ter alguém que te falasse, isso aqui é empoderamento feminino, isso aqui é empoderamento da mulher preta, mas era seu, era instinto, era instintivo. Então assim, quem era assim também era o Gustavo, pô. O cara tinha uma autoestima, chegava na pista, esquece, sou eu. Sobrevivência. Então assim, Mas isso eu ia falar, pessoal, eu acho que né? isso é mais defesa É muito pessoal isso. do que, tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Um é ataca, defesa. o outro recua. Então, Se deixar mas se mesmo nós corre. virmos, eu assisti 2 filmes, assisti um filme ontem, sou ruim de gravar nome, Amor, não sei o que, e um cara, um branco, que ele tinha, o pai dele era o príncipe do tomate. É um filme brasileiro, só tem um e tem um 2, um foi em 2020, outro foi agora em 2023. Eu tinha tanta plena certeza que ele podia fazer tudo, mas ele fazia muita merda. Mas ele era assim, eu sou o príncipe do tomate, eu posso tudo. E aí se você pegar, você não tem um nosso que eu posso tudo. Até porque se for na rua achando que pode tudo, vai levar porrada da polícia, vai ser preso, vai ser humilhado. Se você chegar no shopping, né? Se você chegar no shopping hoje, eu sou o cara, posso andar aqui igual eles andam. Vem cá, filhinho. E olha que olha que eu tô com barba branca, mas vai vir um segurança atrás da gente. Sempre só isso foi na Zara, né? Exatamente. Essas são a diferença, né? Então, assim, são questões que nós precisamos seguir. E é doutrinando, a gente tem que vir, é que você falou. E aí, Cunha, Saúl, tem que pegar lá as crianças e falar assim, gente, vocês podem. Eu tento fazer isso sempre, vocês podem. Anda de cabeça erguida, não abaixa a cabeça. Porque senão a gente, assim, e o nosso povo, né, Zona Norte de Niterói, ele já é muito sofrido, já é muito massacrado. Né? Niterói é uma cidade extremamente preconceituosa. É uma cidade que não olha pra gente. E quando olha pro negro, olha realmente, fica aí no seu cantinho, não venha pra cá. E quando sai daqui, vai pra Piratininga, vai pra Icaraí, vai pra Itacoatiara frequentar a questão da praia ali, o pessoal já chama logo a polícia. O esporte traz isso. O esporte traz isso. Em que sentido? Hoje eu já tenho, né, ex-atletas que estão morando até fora do Brasil, que já estão ajudando crianças e adolescentes do parque. Tu vê que eu publiquei uma foto outro dia da Lidiane, da luta olímpica, vendendo amendoim. Nós não temos, hoje o viés principal do parque não é competitivo, é inclusivo, só que a ferramenta esporte é tão poderosa que é inerente você fazer uma iniciação esportiva e essa criança não querer essa medalha, porque sabe dos benefícios que vem. O benefício de saúde vem, eles nem sabem disso, que serão adultos com uma saúde beneficiada por ter praticado esporte, por ter continuado. Mas a Lidiane, por exemplo, vamos tirar, ela tá ali vizinha, ela mora praticamente, a família dela mora dentro do parque, praticamente. Ela já enxergou que existe a Bolsa Atleta, que existe possibilidade dela viajar para fora. Quando eu falo para essas crianças que eu conheço 23 países, os olhos brilham, existe essa conversa desse empoderamento. E aí ela necessitou de uma verba para ir para esse campeonato nacional, e aí a menina lá dos Estados Unidos mandou um dinheiro integral para ela. Então hoje já estou numa fase, enquanto quase ex-treinador, gestor, que eu me interessa hoje em colecionar diplomas. As medalhas, eu tenho mais de 200 medalhas internacionais como treinador, é um efeito colateral, positivo. Mas hoje está me interessando, isso que a Sil fala muito bem, dessa formação, dessa educação. Com 15 anos eu não comia de garfo e faca. Eu fui comer de garfo e faca em Patinga, Solange brigando comigo. Que eu fui no ônibus do Vasco, eu era da Cone, mas eu fui com o Vasco para Patinga uma vez assim, só colher. E a Solange, menino, larga isso. Fiquei com raiva assim, mas depois eu fui entender. Aí ela me ensinou a comer de garfo e faca, cortar a carne com a faca. Aquela vez que você levou as crianças pro restaurante lá na casinha, lá na 2015. Lá na Casa Marinheiro. Foi. Então, assim, o esporte tem esse efeito transformador de te mostrar. Nossa primeira viagem do Brasil, eu já tinha viajado. Minha primeira viagem de avião foi em 98, pegando seleção enquanto atleta também, aquele Argentina.
O esporte é uma ferramenta poderosíssima de não só inclusão, mas de ascensão. O que vivemos hoje foi uma ascensão social através do esporte. E hoje os números, o Juliano pode falar sobre isso, o quanto que atingimos hoje no PESC. Assim, pegando um pouquinho do gancho da fala da Sil aí, em resposta à sua pergunta, e corrobora depois com a fala do Otto, a questão dos lugares de decisão de pessoas com a querência, vamos dizer assim, do que Silvânia tem de fazer um projeto pessoal, a querência de você ter a máquina, a possibilidade de você ter a máquina na mão e executar projetos igual de vocês com verba pública. Essa é a questão do poder de decisão, né? E pessoas que queiram fazer coisa, né? E pegando também nessa questão que você falou, dela estar lá, né, numa ponta e na outra, na favela, a gente volta pela questão dos limitadores de violência, que entra os projetos sociais, escola, saúde, família, o Estado de uma forma, né? E depois a gente passa pela polícia militar, que é com, né, a prevenção secundária, e terciária a parte dos presídios, né? Ressocialização que não existe. Então, assim, é um processo de segurança pública que não existe, né? E projetos como o dela, né, de iniciativas pessoais, projetos como o Parque Esportivo, que iniciativas também governamentais de querência dos gestores que estão, e eles fazem esse limitador primário. Então a gente precisa pensar como sociedade, né, e como Estado também, como a gente coloca as pessoas lá no governo, quem a gente quer lá nos lugares fazendo o que a gente quer que seja feito. É um ponto que a gente precisa pensar. Né? E as coisas se repetem, né? Sil falou sobre coberta, né? Entregam uma coberta para uma criança que vira coberta da família. Lá no parque a gente recebeu, né, conseguiu fazer umas doações de tênis, que era para a criança treinar de tênis, e virou tênis de sair, e ela voltava descalça. Então, assim, a gente entra num processo para tentar resolver um problema, mas o problema está muito maior do que a gente imagina. Então, aí vem as questões, né, da gente buscar incluir pedagoga, incluir psicóloga e ter uma equipe multidisciplinar junto com o serviço social para poder entrar na casa dessa criança, desse jovem, e poder entender o contexto social que ele vive para a gente poder entregar uma coisa melhor para ele. Porque às vezes a gente pensa algo e a real necessidade dele é totalmente diferente do que a gente imagina, né? E aí a gente entra, né, como um esporte, como uma ferramenta de inclusão social, de integração, nesse sentido, com pessoas que querem fazer a coisa acontecer nos pontos, nos lugares determinados, nos pontos de decisão, e atuando para que a coisa aconteça. Então acho que é um conjunto de coisas, né, que a gente, com o tempo que a gente tem experiência como atleta ali, que a gente via as nossas necessidades, as coisas que a gente precisava, e depois a gente vai num processo de evolução. Eu particularmente, né, houve uma ruptura que eu com 18 anos, já estava, né, no primeiro período da faculdade, fui me alistar, fui para o CPOR, Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, segui no Exército um tempo, depois terminei a faculdade de TI, e eu tive que fazer uma ruptura no esporte ali, depois voltei, mas eu consegui ir para uma missão no exterior, fui para Haiti, por conta do acesso que o esporte me deu na educação, de fazer uma faculdade, de 18 anos estar dentro de uma faculdade. Então, eu só poderia ser oficial da reserva se eu tivesse no alistamento com 18 anos numa faculdade. Então se a gente for ver tudo, né, que a gente viveu, e a gente tentar sintetizar, unir forças e apontar esses pontos, a gente consegue avançar mais e mais. Agora na questão da alimentação, um outro recorte que se botou que é bem parecido. Nossas ações no parque, onde tem alimentação envolvida, a gente tem em torno de 95% a 98% de presença,
nas ações que a gente não tem crianças, alimentação envolvida, a gente tem 70% de presença. Então, a alimentação influencia na permanência da criança dentro do projeto. Entendeu? Então, e nós não temos em plano de trabalho uma alimentação específica direcionada para entregar essa criança. Então, alguns parceiros que se reúnem e a gente consegue entregar um lanche ou, de repente, um almoço, mas são coisas que a gente poderia avançar muito mais na questão política para a gente buscar chegar e ter dentro do parque esportivo uma alimentação como tem numa escola, como tem Eu acho que ali no parque, assim, a gente já tem o lanche, né, assegurado, e agora buscar, né, e a questão de política pública, né, nós fomentarmos o almoço para as crianças, que nós podemos verificar que é algo que precisa muito. O Silvio falou uma coisa aí, o Juliano falou algo que eu achei interessante, mas bate muito o que o Silvio falou, a questão da necessidade. Que normalmente a gente pensa grande, né? E quando na verdade as necessidades nem são tão grandes assim. Não. De repente o básico já consegue saciar. Então acho que até sintetizando toda a nossa fala, toda a nossa escuta aqui, e depois Saul finalizar, eu acho que hoje foi uma aula que nós tivemos aqui. Uma aula com o Saul, aula com a Silvânia, com você, para podermos aprender muito sobre gestão, aprender muito sobre lidar com o ser humano, aprender muito como fazer um projeto, fazer acontecer aquele projeto, que não precisa de muito, não precisa de boa vontade, a gente precisa de estar com coragem de fazer. E aí, como o Silvio falou, Deus proverá, vamos embora. Então, assim, nós temos várias iniciativas lá no parque, não só no parque, mas em diversos pontos da cidade, que a gente precisa começar, dar o pontapé inicial. A gente está fazendo. Eu acho que eu costumo dizer o seguinte, é um morro depois do outro. A gente precisa, né, ir avançando gradativamente, nós precisamos ir construindo e ir transformando a sociedade. Eu acho não, tenho certeza que com boa vontade, com dedicação, com um pouquinho de sabedoria, nós vamos conseguir transformar, como o Silvio disse, transformar um pouquinho. Se a gente conseguir transformar um pouquinho cada célula máter dessa, que é a família, nós vamos conseguir deixar um legado, que aí hoje a gente está plantando para deixar um legado social, um legado para os que estão vindo, né? De olhar e falar assim, tipo, aqueles caras lá fizeram um trabalho interessante, eles plantaram algo que nós precisamos regar e fazer dar mais frutos. Então, eu acho que fico muito feliz hoje de recebê-los aqui, de estar com vocês. Tá chorando? Não. Pode falar, né, o nome, né? Pode falar. Pode falar. E que já decidimos aqui, Gustavo, o podcast é Pode Falar. Uma coisa aberta aqui para todos nós, que nós possamos ter mais democrático, mais iniciativas como essa, e que nós possamos não só falar, mas que nós possamos agir. Né? Que falar é bom, mas agir é melhor ainda. E vermos resultados da transformação social que nós estamos tendo, que nós estamos podendo viver, isso aí não tem preço. Né? Agradeço a todos vocês, mas quero que Saúl finalize aí. Eu sou o dono da casa, né? Bom, enquanto profissional da área de saúde, né, educação física já está nesse viés da área de saúde, de prevenção, e investir em esporte faz com que a longo prazo se invista menos em hospitais. Já existem dados. Não só em hospitais, como cadeias também. Uma sequência de coisas positivas, né, de ações positivas quando você se investe em esporte. E é o que está acontecendo aqui em Niterói. Niterói sempre teve uma veia esportiva, isso até antes do Axel, mas o Axel, o atual prefeito, trouxe com mais força. E um dia eu quero ver crianças do Caramujo, crianças negras fazendo vela. Né? Eu deixo aqui essa inflexão e reflexão. Né? Como vemos hoje uma criança segurando um arco de R$5.000 lá no parque, doado pela Confederação Brasileira. E aí depois no final, se puder só citar os parceiros que hoje construímos lá no parque. Então eu quero daqui a um tempo ter esse sonho realizado de ver algumas crianças competindo na modalidade vela, que é Isso é interessante. é
uma modalidade dita de elite e vamos dar acesso. A gente veio aqui para quebrar. Exatamente. Quebrar paradigmas, quebrar Vai essa quebrar o barreira. preconceito que eu nasci. Não é? Então, assim, para finalizar isso, o quanto que o esporte é transformador e vamos conseguir muito mais. Seuzinho, quer falar alguma coisa? Na sua despedida aí. Obrigada, agradecer por eu estar aqui, né? Eu nunca acho que o que eu faço é significativo, mas eu acho que é importante que seja feito. Eu escolhi esse caminho totalmente alternativo, né? Que é um caminho solitário, mas que se para as crianças está sendo bom, isso é o que importa. Eu acho que tem muita gente boa nesse mundo, muita gente com dinheiro, muita gente que quer ajudar, mas não tem aonde e não conhece ninguém que faça. Então eu acho que o convite pra gente aqui nesse dia, né, que você estiver assistindo, procura o PES, que você que é daqui de Niterói, um trabalho sério, onde as pessoas trabalham com verdade, onde tudo que é feito é com muita transparência e investe em quem já está fazendo, porque às vezes as pessoas querem fazer, mas não tem disponibilidade. E aí quem já tá fazendo, às vezes, tá passando por alguma deficiência. Aí junta os dois, sabe? Vai caminhando junto. Dou um biscoito, dou um leite, dou uma roupa. Sei, doa R$100, dou o que puder doar, mas sozinho é que a gente não dá pra ficar sonhando sozinho, né? Acho que pro mal já tem muita gente fazendo, mas eu acho que pro bem e pro amor se multiplicar, quanto mais gente junto, mais mudança a gente consegue ver. Parabéns, Seuzinho. Isso é agradecer, né? Estou aqui com meus irmãos da vida, do esporte. E assim, agradecendo a gentileza da Sil de falar do PES, que eu acho que é muito importante também. Quem tiver vontade, quem quiser ajudar também, Casa Crescendo, né? Local onde Silvânia trabalha lá e busca entregar oportunidade para as crianças. Acho que é muito interessante também a gente ter um olhar, né, para ela. E o esporte me trouxe até aqui e eu sou um apaixonado pelo esporte, pelo que ele pode proporcionar para as crianças lá e está proporcionando o diferencial. E é agradecer por estar aqui com vocês, por esse papo e a oportunidade de estar nesse conjunto da obra que é o Parque Esportivo. É isso. Valeu. Pode falar. Valeu, galera. Pode falar. Ah, esqueci de falar. Quero aqui agradecer as pessoas que nos ajudam lá no Parque Esportivo, além de, claro, o grande fio condutor, que é a Prefeitura de Niterói, mas também a Adriana Samuel, Bob Borcristi, Marinha, Programa Profesp da Marinha. Programa Profesp da Marinha, a doutora de mesa. Valesca Maranhão, Professora Valesca, que participou também da Olimpíada, Viva Rio, enfim, Esporte Clube Niterói e São Gonçalo são nossos parceiros aí nesse projeto e que nós possamos ter mais parceiros aí que possam participar conosco, sabendo o seguinte: nós queremos só dar oportunidade e acesso para todos e podermos dar igualdade de condições para as pessoas. Beijo. Valeu.